roxo. Ya sé lo que es un oso. Eu falei que é uma cor. Roxo, vermelho, laranja e assim. What? Como é que você tá? Estoy bien. Foi muito lento. Hoy estoy aquí con... I'm Elise Vega from the US. I make videos about language learning, and today we're going to test Nate's Portuguese, I guess, to see if he can understand my Portuguese with his very extensive knowledge of Spanish. ¿Cuáles son todos los idiomas que tú hablas? Porque hablas un buen. I speak English, of course. I'm from the US. Eu hablo espanhol, eu falo português, eu falo francês, ich spreche Deutsch, Türkçe konuşuyorum. Şu anda Türkçe öğreniyorum. Te voy a decir algo en portugués a ver si me entiendes, ¿ok? Yo gosto Roberto Carlos. Él ha cantado canciones en español. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Essa música é japonesa. El hombre que sabe querer. Essa? Ajá. Por favor, enséñame portugués a ver si te puedo entender. Primeiro voy a darte unas pistas sobre, não sei, as diferenças entre a pronúncia de português e espanhol. Então, por exemplo, quando você tem uma palavra que começa com um H, por exemplo, AC, em português muitas vezes começa com um F, por exemplo, fazer. Muitas vezes verbos e palavras que começam com esse doble L, por exemplo, chorar, chamar. Em português é ch, então chorar. Chamar. Eu me chamo Elis. Eu comecei com 18 anos. Eu tava na escola, no colégio, e eu tive um namorado que a família dele era brasileira, né? Estabas enamorada de un chico brasileño y tú empezaste a aprender a los 17 años. Ele não era brasileiro, era a família da sua mãe, da mãe dele. Ok, la familia de su mamá era brasileña. A família dele ia visitar a gente. Eu podia entender o que eles diziam, mas eu não podia responder, eu não podia me comunicar com eles. Como yo. Tu tá na posição que eu estava há uns anos, né? Eu comecei assim, assistindo vídeos e escutando podcast, falando muito, porque acho que eu não tava começando desde zero, sabe? Eu já tinha um conhecimento de espanhol. Eu comecei com isso já e só tinha que mudar o sotaque. São muito diferentes, mas también tem muchas cosas en común. Es curioso porque la verdad sí te entiendo, pero tú hablas un portugués más de Brasil, ¿verdad? Porque yo había escuchado que, por ejemplo, una vez yo estaba hablando con unos brasileños y para mí no se me hacía como súper difícil entenderlos. O sea, sí ciertas cosas, pero siento que con alguien de Portugal es otra historia. Até os falantes nativos do português do Brasil até não chegam às vezes a entender o que estão dizendo a gente de Portugal. É muito diferente, sabe? Os vogais, os vocais, falam também com, sei lá, muito sempre. E por exemplo, alguns sotaques no Brasil tem isso também, por exemplo, janeiro. Quando eu falo sotaque, é acento. Mas sim, até pra mim é muito difícil entender. São muito mais diferentes do que, por exemplo, o espanhol de Espanha e da América Latina. Oye, pues tengo un tiempo que no he hecho algo así, como tratando de entender. Una vez hice esto con italiano, se me hizo bien complicado. O sea, sé que no eres nativa, pero yo sé que tienes un acento bien chido, porque cuando yo te escucho en español, digo, esta chica es mexicana, huevo. Luego, con portugués, digo, ella sí es brasileña, no más. O sea, sí es brasileña. Pero contigo se me hace genial que yo sí te puedo entender. De hecho, había escuchado que para los que hablan portugués se les hace más fácil entender español que los que hablan español. Acho que tem um termo para isso que, por exemplo, acho que em inglês se chama asymmetrical intelligibility, algo assim, de que os falantes do português podem entender o espanhol, mas os falantes de espanhol não podem entender os falantes do português. Então, não é igual, mas sim tem similaridade. Mas eu queria te fazer umas perguntas. Como é que você tá? Estoy bien. Foi muito lento. A frase completa é como é que você está. Isso é muito mais informal, eu diria, Okay. não é... Você pode dizer como você está, mas eu acho que no dia a dia a gente diz como é que você tá. Ok. No plural, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Qual é a sua impressão do português? Ok. ¿Cuál es mi impresión de portugués cuando lo escucho? Se escucha mucho esto. Au, au, como bielau, Isso, tipo assim. é muito nasal, é um idioma com muitos sons nasais, por exemplo, na final da palavra, quando você tem, por exemplo, transição, essas palavras
quase sempre vão ser ão em português. Então, transição. Transición. ¿Y cómo sería? Transição. Transição. É um som não muito natural para os falantes de inglês, mas muito similar a, por exemplo, quando você fala writing, no final dessa palavra, por exemplo, isso é mais próximo que os falantes do inglês podem fazer naturalmente. Ok, que curioso. Como é que o português soa para você? Outras coisas que você percebe? Quiero pensar que es parecido al español por la simple razón de que tú y yo nos podemos comunicar así. O sea, obviamente tú ya entiendes español y ya lo hablas, pero por la razón de que yo no he estudiado portugués, aunque no entienda todo, yo sí te puedo entender y eso es genial. Vamos fazer uma comparação entre as palavras. Por exemplo, eu vou pesquisar amigos falsos entre português e espanhol e você tem que adivinhar o que é a palavra. Listo, Então, dale. quando eu falo barata, o que é isso para você? Sería barato, que sería cheap. Não. Isso pensa em todos. Barata significa uma cucaracha. Então, muitas vezes, uma coisa que um amigo me acaba de dizer é que se diz que tem uma coisa chamada cheiro de barata, por exemplo, quando você... Cheiro é smell. Se você vai na casa de alguém e pode ter o cheiro de barata aqui, não? Like it smells like roaches in here. Então, que curioso. Algo que eu acabei de entender. Puedo decir, essa barata? Essa barata. Eu acho que os vogais que você está usando são muito espanhóis, né? Barata, como assim, com a sempre. Eu acho que o A é mais aberto, mais... português é mais como barata. Essa barata não é barata. Essa barata não é cadeira. Ok, cadeira seria hip. Pero espera, voy a decir que cadera va a ser cinturón. Não, é chair. Chair. Não era a próxima. Muito diferente. Então, quando... Sim, cadeira é hip em espanhol, então... Quase... Eu não sei qual é a separação. Como é que essas palavras são quase a mesma coisa, mas... É esquisito. Ok, exquisito. Should be exquisite. Ok, so voy a adivinar que esto es algo malo. Es como horrible. Sí, entonces el significado es negativo, pero es más bien como extraño. Extraño, como que weird. Muito esquisito. Então, se você fala o jantar é esquisito. Dinner is perfect. Você acha que você tá dizendo que era uma delícia, mas não, dinner was weird. Esquisito. Ok, entonces no es bueno decir, tú eres exquisito. Exquisito. A palavra é com S, não X. Então é esquisito. Rato. Rato ou pato? Pato? A R faz esse som. Ra é ra. Relâmpago, relâmpago, sabe? Oh, que louco. Ok. Então, se eu falo rato... Seria rato, que é como time. Rato. Não, é ratón. Ratón. Rato é ratón. Ok. Rato, ratón. Então, a palavra rato em português, muitos confundem com rato em espanhol, que é like a little while, sabe? Mas em português, rato é ratón. Entendo que num rato a gente vai. Num rato? Ok. Claro. Mas a última palavra é roxo. Já sei o que é. É um osso. Eu falei que é uma cor. Por exemplo, as cores roxo, vermelho, laranja e assim. What? As cores, por exemplo, azul é uma cor. É um color. É rojo. Mas não é. Sim, é uma cor, mas não é rojo. É rosado. É morado. Purple. Morado? What? A ver, ¿cómo lo dices? Roxo? Roxo, sim. Com R, roxo. H no final. Roxo. E o X se como chá no meio da... Então, essas são as palavras que eu acho que confundem mais os falantes de espanhol. Muchísimas gracias, en serio te aprecio demasiado. Se me hizo muy chido que te pude entender casi todo. Siento que 90-95% te entendí. Chicos, voy a poner los enlaces del canal de Elise ahí abajo para que vayan a checar su canal. Gracias Elise y nos vemos. Nos vemos. Chao.
If you want to become conversationally fluent in Spanish as fast as possible, check out the Fluent Spanish Speaker Academy. Here's what some of our current members have to say. I went to Mexico in November to finally meet my girlfriend that I had been talking to for over a year. Your videos helped me improve my Spanish so I could talk with her family when I stayed with them. We stand behind our program with a 30-day full refund policy. If you're not happy within 30 days, we'll give you your money back, no questions asked. To find out if the Academy is right for you, click the link on the screen or in the description below.